Fala pessoal, tudo certo? Hoje nós vamos falar sobre uma molécula que vem chamando muita atenção, né, dentro da área do emagrecimento, do metabolismo, a retatrutida, né, a próxima geração de caneta emagrecedora. Mas eu não vou simplesmente falar que ela emagrece, ou quanto uma pessoa pode perder de peso, né, ou simplesmente comparar dados de estudos, tá? Antes disso, eu quero que vocês entendam o que existe por trás dessa molécula, tá? Por quê, Gabriel? A gente tem que saber de onde que ela surgiu, por que que ela foi desenvolvida, o que significa ser um triplo agonista do GLP-1, tá? O que é GLP-1, o que é GIP, o que é glucagon, e principalmente o que acontece dentro do nosso organismo quando essas três vias são ativadas ao mesmo tempo. Então nessa aula nós vamos sair do básico, tá? E tentar entender a retatrutida, né? No campo da fisiologia, da farmacologia, como ela age, quais são seus possíveis benefícios, seus efeitos colaterais, tá? Se realmente faz bem, o que ela faz, o que ela não faz, tá? Então vamos lá, aula de hoje, retatrutida, a fisiologia por trás do triplo agonismo, né? Mas antes de falar dessa molécula, a gente vai voltar um pouquinho e entender de onde surgiu toda essa ideia, tá? Então eu dividi aqui a nossa aula em blocos hoje. Então a gente vai começar, tem aqui algumas palavras-chave, né? E eu vou explicando para vocês, né? De onde surgiu. Essa parte é importante porque ela mostra que a retatrutida ela não apareceu do nada. Vamos aqui, ó, de onde veio, né? Para entender a lógica dessa molécula, a gente vai voltar um pouquinho fisiologia intestinal. Depois que a gente come, pessoal, o intestino ele libera alguns hormônios, tá? Que estão envolvidos na regulação da energia e do nosso metabolismo, tá? Entre eles estão esses dois aqui, ó, GLP-1 e o GIP, tá? Glucagon-like peptide e a glicose insulinotrópica, tá? Dependente, tá? São os dois que estão no nosso intestino, tá? E existe um outro hormônio muito importante. Isso daqui o GIP aqui é um polipeptídeo, tá? Que é o glucagon. Um outro hormônio muito importante lá no intestino. A ideia dos pesquisadores foi: e se conseguimos colocar diferentes sinais metabólicos dentro de uma única molécula e conseguimos ativar essa molécula dentro do corpo? E aí começa a história da retatrutida, tá? A origem dela, a origem biológica dela, tá? Temos um hormônio aqui, oxitomodulina, OXSM, tá? É do inglês, tá? E esse hormônio aqui faz parte do propglucagon, pessoal, vou explicar ele. A oxitomodulina, muito difícil de falar, tá? Ela é derivada do propglucagon, que é um precursor produzido lá no nosso organismo, tá? E ela possui atividade tanto relacionada ao receptor do glucagon, quanto ao receptor do GIP, do GLP-1, tá? Lembrando que a reta é um triplo agonista, então tem mais coisas. Então, ou seja, aqui é o próprio glucagon, é o glucagon e o GLP-1. A literatura sobre a OXM mostra que ajudou a desenvolver a ideia de que explorar simultaneamente duas vias metabólicas, incluindo redução de ingestão calórica e alimentar e aumento do gasto energético, esses dois juntos, tá? Isso nos leva a um conceito fundamental para vocês entenderem toda a ideia da aula, que é o coagonismo. Em vez da gente ativar apenas um receptor, eles viram que ativando duas vias ou mais de receptores através da mesma molécula, a retatrutida levou essa ideia ainda mais longe. Por quê? Porque ela colocou três vias e ela foi desenvolvida para ativar o GLP-1, o GIP e o glucagon ao mesmo tempo. Então a gente tem na mesma molécula três vias de ativação ao mesmo tempo. Por isso veio a ideia do triplo agonista. O nome informal, GLP-3, que é o que aparece na internet, ele não é classificação científica, tá, pessoal? Aqui no Brasil, a própria Eli Lilly, que é quem está produzindo mais à frente, né,
fala que o termo correto é triplo agonista do GLP-1. Vamos entender aqui no bloco 3 o que é agonista. Antes da gente falar dos 3 receptores, a gente vai explicar isso daqui para vocês entenderem. Um agonista é uma substância capaz de se ligar a um receptor e ativá-lo. Então a gente vai pensar assim. Eu coloquei aqui, ó, receptor é a fechadura e o agonista é a chave, tá? Só uma analogia básica para a gente entender. Quando a chave, que é o agonista, se encaixa em determinadas vias celulares, são ativados. Então, quando a gente fala assim, a retatrutida é um agonista de GLP-1, GIP e glucagon. O que eu estou dizendo ou o que estamos dizendo sobre? Que ela consegue ativar ao mesmo tempo esses 3 sistemas, essas 3 vias. Tá? Agora eu vou explicar para vocês uma por uma, tá? Aqui no bloco 4, o GLP-1 primeiro, glucagon como um peptídeo, tá? Ele é um hormônio produzido principalmente por células aqui, ó, enteroendócrinas. Isso fica onde, Gabriel? Lá no intestino por células L, chamadas assim, tá? Então, ele participa da regulação de glicose e da nossa ingestão alimentar. Entre os efeitos estão o aumento da secreção da nossa insulina dependente da glicose, certo? Então, redução da secreção de glucagon em determinadas condições, tá? Então, temos o GLP-1, glicose mais saciedade mais ingestão alimentar, redução da ingestão alimentar, aumento da saciedade e o atraso do esvaziamento gástrico, tá? Isso era o que o Ozempic fazia, que o Ozempic tinha só essa molécula, só GLP-1, tá? Então aqui, ó, GLP-1 é isso daqui, pessoal. Glicose mais saciedade, mais ingestão alimentar. Porém, o esvaziamento gástrico demorava. Essa é uma das razões pelas quais os medicamentos que ativam o receptor só do GLP-1 conseguem produzir perda de peso, tá? Bloco 5, DIP. Vamos lá entender o DIP, depois a junção de todos eles. O que significa a sigla DIP? Polipeptídeo insulinotrópico dependente de glicose, tá? De novo, polipeptídeo insulinotrópico dependente de glicose. A sigla em inglês, tá, pessoal? DIP, produzido também no nosso intestino, mas por células K, tá? Vamos lá. Também produzido no nosso intestino, células K. O GLP-1 também por células L, tá? Então, é para potencializar a resposta insulinêmica de ingestão de nutrientes. Mas o DIP ele é muito mais interessante do que simplesmente aumentar a nossa insulina. Vamos entender que a sinalização pelo receptor do DIP também está relacionada ao metabolismo energético e ao nosso tecido adiposo, a nossa camada de gordura. Por isso, quando a gente junta o DIP mais o GLP-1, os dois juntos, temos uma combinação diferente simplesmente da ativação isolada do GLP-1. Esses dois aqui juntos era o que? O conhecido tirzepatida, né? É o Mounjaro. O Mounjaro foi a junção de duas vias, tá? Bloco 6, pessoal. Glucagon, produzido onde? No nosso pâncreas. Pelo que? Células alfa, tá? Aqui é uma das partes mais importantes, que é a terceira junção para a gente entender como eles montaram a reta. Glucagon, pessoal, ele aumenta a glicose, então, colocar o glucagon como uma droga de emagrecimento, será? É uma excelente pergunta. Por quê? Vamos entender. O glucagon, ele é um hormônio produzido pelas células alfa do pâncreas, do nosso pâncreas. E uma das funções clássicas é aumentar a disponibilidade da nossa energia, tá? Energia, mais o nosso gasto energético. Entendeu? Então, ele vai estimular processos como glicogenólise, gliconeogênese, mobilização de substratos energéticos, tá? Aqui eu só coloquei energia e gasto energético, tá? Mas ele faz tudo isso.
aumento da disponibilidade de combustível metabólico, e existe o outro lado dele, né? Além de todas essas funções que ele está fazendo, ele também pode aumentar, eu coloquei aqui, ó, o gasto energético. Então, mobilizou energia, mobilizou gasto energético. Essa é uma das grandes razões pelas quais o receptor de glucagon entrou na estratégia da retatrutida, tá? Ele foi incluído. Agora que vocês entenderam os três, vamos lá, ó, o triplo agonismo do GLP-1. Agora a gente junta tudo, pessoal, igual eles fizeram. GLP-1, menos ingestão alimentar. O DIP, modulação metabólica. Glucagon, mobilização e gasto energético. Entenderam? DIP, modulação metabólica mais insulinotrópica. Glucagon, disponibilidade de mobilização energética e gasto energético. E GLP-1, menos ingestão alimentar. É a hipótese, tá, da junção das três vias para produzir em uma única molécula, para a gente produzir simplesmente e estimular vias isoladamente, tá? É uma arquitetura, como eu posso dizer, farmacológica, que diferencia a retatrutida dos outros agonistas do GLP-1, tá? Como o Ozempic e o Mounjaro. A molécula, pessoal, essa daqui é criada pela Eli Lilly aqui no Brasil, tá? Desenvolvida por eles, ainda está em estudo, tá? Tá na fase 3, bem avançado por sinal, mas ainda está em estudos. A reta tira fome? Eu colocaria com bastante ênfase que a perda de peso, né, ela não pode ser explicada simplesmente por a pessoa sentir menos fome, tá? Existe uma alteração integrada de que ingestão alimentar, saciedade, sinalização gastrointestinal, porque são todos hormônios do nosso intestino, controle central do nosso apetite, e a metabolização de glicose, certo? Mais metabolização energética e mais utilização de substratos, mais gasto energético, certo? Por isso, é errado falar simplesmente que você vai perder peso. Por isso que é errado explicar que a retatrutida ela é apenas um remédio que vai tirar o seu apetite, tá? Por quê, Gabriel? A Eli está na fase 3 dos estudos, tá? Aqui no Brasil, bem avançado. Então, o que os estudos mostraram, tá? Triumph, que está na fase 3, tá bem avançado, tá? Mostrou o quê? Em 80 semanas, tá, pessoal? Isso aqui é grande, tá? A utilização de 12 miligramas, eles tiveram uma perda de peso de 28,3%, tá? Diferente de quem recebeu o placebo, que teve uma perda de peso menor. Na dose, perdão, e o pessoal aqui no estudo do Triumph fase 3, aqui eu tô falando só da medicação, tá? Mas teve junto controle nutricional e atividade física, tá? Tem que entender isso, né? O que a Eli informou? Que no estudo da fase 3, 80 semanas, 12 miligramas, o pessoal teve uma perda de peso de 28,3% de peso corporal, tá? E 45,3%, se eu não me engano, dos participantes chegaram a atingir uma perda de 30% de peso corporal, né? O estudo continuou fazendo, foi estendido, tá? Até 104 semanas, se eu não me engano. E algumas pessoas conseguiram até 30,3% de perda de peso, né? Mas a gente tem que deixar claro, igual eu falei, não foi só o medicamento, eles foram... teve um trabalho em equipe aqui, teve atividade física, então teve treino, teve controle alimentar, tá? Teve tudo, a junção de tudo isso teve o resultado. E eles mesmos falam no estudo, resultado é diferente de pessoa para pessoa, tá? Gabriel, teve só esse estudo de perda de peso? Não. Também eles estão fazendo um estudo para diabetes do tipo 2, dose, 12 miligramas, 40 semanas, eles tiveram uma perda de peso de 16,8%, na média mais ou menos, tá? De pessoas que possuem diabetes do tipo 2. Isso mostra que a molécula ela não está sendo somente estudada como ferramenta
para a redução de peso. Isso é o que a gente mais escuta falar, a pessoa que quer emagrecer, eu vou tomar um Monjaro ou vou tomar a retatrutida, tá? Então ela está sendo investigada dentro de um contexto muito maior, tá? De uma saúde cardiometabólica maior, tá? Para doenças, tratamento de doenças, pessoas do diabetes tipo 2 perdendo peso, tá? Então assim, mas a gente tem que entender que todo medicamento ele tem efeitos colaterais, gente, não adianta. Vai ter. O Ozempic teve, o Monjaro tem. Então, o que está sendo observado nos estudos, tá? Principalmente colaterais gastrointestinais, náusea, diarreia, vômito, constipação, redução do apetite, tá? Saciedade precoce. Alguns dos efeitos colaterais. No estudo de fase 2, um pouquinho antes, esses efeitos colaterais eram mais frequentes dependendo da escalada da dose, tá? Então, quando você tinha doses maiores no estudo, as pessoas tinham mais esses efeitos colaterais. E também foi observado que a frequência cardíaca atingia o auge, né, por volta da semana 24 da 24ª e depois diminuía, tá? E houve outros eventos que foram monitorados, né, alteração de enzimas pancreáticas. Por isso que eu falo que quando você vai fazer o uso desse tipo de medicamento, que faça acompanhado, porque daí, tem que fazer acompanhamento de exame, pessoal, para ver como é que tá por dentro, tá? Isso não significa que a molécula causa só isso, tá? Que ela causa só efeito colateral. Significa que esses eventos precisam ser monitorados. Até dentro dos estudos eles monitoram, eles fazem exames. Por isso que eu falo, se você vai fazer a utilização, faça com alguém que entenda. Vai fazer com o médico, ele vai fazer exame, entendeu? Agora eu vou falar pra vocês o que ela não faz, tá? Ela faz tudo isso, faz perda de peso, ajuda no diabético, ajuda no controle. Mas o que a retatrutida, ela não faz com você? Ela não vai transformar gordura em músculo. Esquece, tá? Ela não substitui um treinamento, ela não substitui um treinamento resistido, um treinamento com pesos, ela não substitui uma alimentação adequada, uma dieta feita por nutricionista, tá? Garante preservação da massa muscular? Não, não garante. Ela diminuiu, né? Igual tinha o Monjaro que perdia muito, diminuiu, mas ela não vai te garantir se você não treinar. Elimina a gordura visceral, tira tudo? Não, diminui, sim, mas não tira tudo. Significa que toda perda de peso vai ser só gordura? Não, eles melhoraram isso, mas não vai ser só isso, vai perder massa também. Torna que uma pessoa metabolicamente super saudável só porque ela perdeu peso? Não, não quer dizer que a pessoa é magra que ela é saudável. Não quer dizer que eu sou magro, que eu sou saudável, e não quer dizer que uma pessoa obesa, ela é saudável ou ela não é, entendeu? Então, pessoal, a gente tem que entender que perder peso é diferente de necessariamente apenas perder gordura. Dificilmente a gente emagrece e perde só gordura, a gente perde massa muscular, tá? Isso aí é um ponto pra gente discutir de composição corporal, tá? E assim, uma pergunta muito importante. A retatrutida, ela queima a gordura? Ela queima? Cara, o pessoal tem que falar assim, a explicação? Sim, mas assim, sim como, Gabriel? Durante o processo de emagrecimento, pessoal, a utilização, ela tem sim um aumento da utilização de gordura como combustível, né, reduzindo as nossas reservas corporais. Mas, tipo, falar que ela queima é muito básico, né? Falar que ela, simplesmente, a retatrutida vai queimar sua gordura. É uma explicação simples, porém muito exagerada. Né? Lembrando que o resultado final depende do balanço energético, tá, pessoal? Da fisiologia individual da pessoa, se ela faz dieta ou não, se ela treina ou não, tipo de treino, tipo de dieta que ela vai fazer. Então é tudo vinculado, né? A molécula altera várias vias que favorecem sim a perda de peso, a redução corporal de peso, né? A redução de gordura também, mas ela não funciona como uma espécie de aspirador de gordura que vai tirar toda a gordura. Não funciona assim, tá? E Gabriel, por que ela é tão potente assim? E estão falando que vai ser um medicamento que vai melhorar tudo. Pessoal, pensa assim. A gente tem 3 vias trabalhando junto. Seria como pegar o Ozempic, o Monjaro e juntar mais uma via e fazer uma outra caneta, né? O GLP-1 e o GIP, eles participam da ingestão alimentar e da saciedade, certo? E isso faz com que tenha uma melhora do nosso controle metabólico.
O GLP-1 e o DIP, eles também influenciam na nossa secreção de insulina e no nosso controle glicêmico, certo? Certo. E aí entrou o que? A junção do glucagon também para a gente fazer. Maior demanda e maior disponibilidade energética. A ativação do receptor do glucagon, ele acrescenta uma dimensão relacionada ao gasto energético e ao nosso metabolismo através de substratos energéticos. Então, o resultado de tudo isso, da junção desses três, a gente tem redução do nosso peso corporal. Sim, essa é a lógica fisiológica que forma o triplo agonista do GLP-1, tá? Necessariamente. Então temos retatrutida, tirzepatida, semaglutida, tá? Mais ou menos assim. As moléculas GLP-1, lembra pessoal, semaglutida é o Ozempic, lá do começo. Então, a junção das três. Semaglutida, que era o Ozempic, o Mounjaro tirzepatida, né? E agora a reta. E aí você pode falar assim, não significa automaticamente que os três receptores sejam melhores do que um ou do que os dois juntos. Significa que a farmacologia da molécula da tirzepatida vai ser melhor, ou não. Ou da retatrutida vai ser melhor, né? A gente não tem como falar. Gabriel, e onde a gente está hoje atualmente? Pessoal, é o seguinte, hoje, agosto de 2026, a retatrutida continua sendo uma molécula investigacional, né? Ainda não pode ser vendida, está em fase de estudos, né? E apesar dos resultados expressivos da Eli Lilly, ainda não foi aprovado pela FDA e nem está disponível para nosso uso, né? A Lilly informou em julho de 2026 que pretende sim apresentar um pedido de aprovação à FDA no primeiro trimestre de 2027, já com os resultados daqui da fase 3 do Triumph e do de diabetes, tá? Então a gente tem que entender o seguinte, a retatrutida não é simplesmente um novo medicamento, tá? Que corta o apetite. Ela representa uma estratégia farmacológica, tá? Diferente, que é o quê? A combinação de 3 vias hormonais diferentes em uma única molécula para atuar simultaneamente sobre ingestão alimentar, controle metabólico e gasto energético. E é justamente essa combinação que torna a molécula muito interessante cientificamente e uma molécula muito forte, tá? Mas a ciência, ela não vive de promessas, tá, pessoal? Os resultados são impressionantes, mas ainda estão sendo estudados, ainda está sendo acompanhado por segurança, eficácia a longo prazo, tá? Para ver se vai dar problema ou não, composição de perda de peso, manutenção de resultados, manutenção de massa muscular, tá? Tudo isso importa nos resultados finais, tá? E assim, eu quero deixar uma coisa muito clara aqui. Essa aula, ela não é uma apologia ao uso de medicamento ou qualquer tipo de droga. O objetivo aqui é exclusivamente informar, tá? Informativo e educacional. Minha intenção é trazer para vocês conhecimento e tentar explicar, basicamente, fisiologia e farmacologia, tá? A ciência que vem por trás, descobrindo coisas que a gente consiga entender assuntos com mais consciência e menos desinformação. Pessoal, a retatrutida é uma molécula que ainda está sendo estudada. E com conhecimento científico não significa incentivar o uso. Então, qualquer decisão, né, relacionada a medicamento deve ser feito com o acompanhamento de um profissional, tá? Então, pessoal, se você gostou dessa aula, eu tentei explicar o básico para vocês entenderem a retatrutida, se inscreva no canal aí, siga lá no Instagram. Vou tentar voltar a fazer mais vídeos para vocês sobre conteúdo sobre fisiologia, farmacologia, treinamento e composição corporal também, pessoal. Pessoal, a gente se vê na próxima aula. Até lá! Pum!